E aí, meu povo, mais um vídeo de maquiando o cliente. Já vou começar com a água micelar na pele dela, porque ela já sentou na minha cadeira maquiada, que ela já veio de outro lugar, então ela já estava maquiada, por isso que eu deixei passando aí no vídeo, para mostrar para vocês, né, como é que eu faço quando a cliente já chega maquiada na minha cadeira. Então eu vou com a água micelar e algodão e vou tirando todo o resíduo de maquiagem que tá no rosto dela, para poder assim começar com a limpeza que eu faço geralmente. Fiz a limpeza com tônico também depois de água micelar. E agora já tô com hidratante, eu tô usando aquele da Make More, o bálsamo. Todos os produtos vão estar listados em ordem de uso lá na descrição, então só ir lá conferir. Vou espalhando com o pincel Duo Fiber. E já tô na base, tô usando a base da Fandi e aplicando com o pincel Kabuki todo o rosto, com batidinhas para entregar mais cobertura. De iluminação, tô mostrando o corretivo aí que eu vou usar. E faço aquilo de sempre, né, gente? Isso já é meio que regra, que é aplicar abaixo dos olhos, fazendo aquele meio que triângulo invertido. Só que aí eu já vou aplicar e já vou esfumar, que é para não deixar esse produto secar. É só para ficar uma opção diferente para vocês, mas quem quiser pode aplicar primeiro e depois vir esfumando tudo. E assim, ultimamente eu tenho gostado de fazer a aplicação, já falei em outros vídeos que eu não gosto de fazer aquele triângulo bem grande para poder esfumar, porque senão vai expandir o produto e tal. Mas ultimamente eu tenho feito muito assim. Só que é o que eu faço a marcação, né, aplico o produto e na hora de esfumar com a esponjinha eu venho primeiro começando pelas bordas, eu venho de fora para dentro. Assim eu não permito que o produto se expanda pelo rosto inteiro, ele vai ficar somente ali. Um pouquinho na testa também, entre as sobrancelhas, eu gosto muito de iluminar entre as sobrancelhas, levando em direção à testa, dependendo do formato de rosto, né? Isso é bem importante. E um pouquinho no nariz também, porque pelo menos todas as minhas clientes amam o nariz mais afiladinho, né? Aquela iluminação de sempre. E aí depois de esfumar, eu já tô indo pro contorno. Gosto de fazer esse tipo de aplicação, né? Já aplicando e já esfumando, dando um acabamento, porque assim evito de deixar muito escuro e muito marcado. O pincel também é importante, eu uso esses mais angular, sabe? Mas sendo um pincel nem muito fofo e também nem muito durinho, como o pincel Kabuki, também é legal. Faço só um pouquinho, bem pouquinho aí na testa dela, que ela não tem uma testa muito grande. Então eu faço mais nas laterais mesmo, pra ficar mais natural. E no narizinho, mudei o pincel, tô usando o pincel menor. Vou fazer um pouco aí no nariz. Vou aplicando, e assim, gente, o segredo para deixar aquele aspecto de nariz fininho é deixar marcado esse contorno, não tem pra onde correr, né? Mas mesmo assim, eu vou esfumando bastante, depois eu venho com a esponjinha para garantir que saiu toda a marcação, ficou tudo bem esfumadinho. Bora de blush, tô usando blush cremoso. O pincel também é o mesmo pincel, assim, o mesmo tipo de pincel que eu uso para fazer o contorno, aquele mais angular fofinho, tá? Vocês podem ver, acho que viram ela aí atrás, é a paleta da Nato Capelo que eu tô usando, tá? De blush cremoso. Tô usando a cor mais escurinha, mais vermelhinha. Iluminador, pincel pequenininho de esfumar. E a mão super leve, porque a pele não tá selada ainda, então pra gente evitar uma mancha aí. Então, eu aplico pouco produto. Gosto de fazer assim com a pele úmida, né? Porque aí dá mais fixação do iluminador. E agora vamos pro pó. E aí eu fui tirar, né, o acúmulo que fica abaixo dos olhos, mas eu vi que o produto já tinha secado. Então, para eu não ficar insistindo em abrir um buraco, o que é que eu fiz? Eu vim com um pouquinho de corretivo líquido, passei na esponjinha e voltei a aplicar ali muito pouquinho, tá, gente? Por que que eu fiz isso? Porque eu vou umedecer de novo aquela área abaixo dos olhos e vou conseguir tirar o acúmulo mais fácil, né?
Quando se tem linhas de expressão e o produto seca, não adianta insistir muito ali, senão vai acabar tirando o produto e vai abrir um buraco. Então, eu prefiro fazer assim, dá super certo também e não fica pesado, tá? Testem aí, depois me falem. E aí, depois de tirar bem o acúmulo, deixa tudo bem lisinho, eu vou começar a aplicar o pó. Tô aplicando com o pincel dessa vez, pra não ficar tão pesado, mas o importante é a quantidade, né? Eu poderia aplicar com a esponjinha também, mas em uma pouca quantidade dá certo também. Mas aí eu tô aplicando com o pincel para ficar diferente. Então eu vou aplicando abaixo dos olhos, né? Que é uma área que tem mais camadas de produto por conta da iluminação e tal. E no restante do rosto eu vou aplicar com o pincel gordão. Vou sempre botando a mão no rosto dela, vendo se ainda tá preguentinho ou se já tá seco, pra garantir que tá bem selada essa pele, tá? É bem importante isso, de colocar a mão para ver se está bem sequinho, se está bem selado. E de pele foi isso, vamos para os olhos. Estou aplicando já o corretivo. Aquele mesmo corretivo líquido. Eu poderia, até na preparação de pele, já passar na pálpebra, né? Acho que às vezes vocês se perguntam isso, mas eu não faço porque aí, daqui que eu vá para os olhos, esse corretivo secou. E aí fica ruim, sei lá, fica estranho. Então eu prefiro já aplicar quando eu for aplicar sombras mesmo. Porque aí ele fica um pouco mais molhadinho e a sombra pigmenta melhor. Já vou começar usando esse marronzinho aí, dessa paletinha bem velhinha, né? Da Belly Angel. Esse marrom eu acho ele muito lindo porque ele é um marrom claro, mas tem um fundo avermelhado. Então pra gente começar com o primeiro esfumado vai ficar show. Então eu vou com pincel gordão, então com o primeiro esfumado, marcando o côncavo, mas também sem deixar muito escuro, deixando bem difuso. Agora eu venho para essa sombra aí, que é um roxinho mais claro. E vou fazer a mesma coisa, vou marcar o côncavo, tá? Porém, com um pouquinho mais abaixo do que a primeira cor, né? Para não ir para cima da cor anterior e aí eu vou perder todo o degradê, não vai ter adiantado de nada, né? Ter aplicado a sombra anterior. Então eu vou tomando cuidado aí, mas fazendo a mesma coisa, marcando o côncavo. Mudei o pincel é mais fechado e aí vocês percebem que ele marca mais o côncavo, né? Quanto maior o pincel, mais fofo, menos ele vai marcar. Vai deixar mais difusa a sombra. Voltei com o pincel da sombra anterior, só para dar acabamento. E vou com essa sombra aí, que é um marrom também do fundo mais quente, né? Mais rosado, mais avermelhado. E vou aplicar no canto externo da pálpebra, tá? Vou bem aos pouquinhos aí, pra ver que tá ficando como eu quero. Vou trazendo só até metade do côncavo, mas vou focar mais no canto externo, tá? E aí eu vim com a sombra cintilante, mais rosadinha, da mesma paleta também, essa rosa. E é linda essa sombra, tem um brilho muito bonito. Vou aplicando aí com batidinhas, com cuidado, pra não cair na pele, que já tá feita, né? E bora de delineado, eu vou fazer um delineado esfumado, tá? Que tá bem alto, eu tô gostando bastante de fazer. Então, o que é que eu faço? Estico bem a pálpebra dela, como se eu fosse fazer um delineado gatinho, tá, gente? Só que eu vou fazer bem fininho, porque lembra quando a gente esfuma, a gente expande o produto. Então, eu vou fazer bem fininho. Vou focar mais da metade do olho, né? Pro canto externo. Então, ó, bem fininho, faço o puxadinho do gato. E venho com o pincel limpo primeiro. E vou começar a esfumar e aquele movimento de vai e vem, né? Aí é o momento de ter paciência aí. Vou esfumando com calma. Feito isso, agora eu venho com um pouquinho de sombra preta. E vou tipo que selar esse delineado, tá? Eu vou focar mais rente aos cílios, eu não vou subir muito. Porque depois eu vou vir contra a sombra, então é mais rente aos cílios mesmo. E agora eu já vim com um marrom escurinho, um marrom bem escuro. E vou aplicar um pouquinho acima da sombra preta, tá? Pra gente ficar com esse degradê do delineado esfumado, tá? E fazendo esse puxadinho pra fora.
Fica tipo um delineado gatinho, que é uma dica muito boa para quem tem dificuldade de deixar o delineado gatinho com aquele traço bem retinho, né? É fazer assim mais esfumado. E para o esfumado inferior, eu tô usando essa base cremosa azul. Fica muito bonita essa combinação de cores mais análogas, né? Do quente ao frio. Fica muito bonito também essa proposta de make para gestantes, quando elas querem fazer chá revelação, chá de bebê. Então já vai a dica aí para você que é maquiador. Ou para você mesmo que vai se automaquiar, né? E eu tô com essa paletinha de azul, que também é bem antiguinha, da Ruby Rose, mas as sombras são muito boas, principalmente dessa paleta de azul. E vou com esse azul mais clarinho, começando a selar esse cantinho interno do esfumado inferior. E vou usar esse azul mais escuro, é muito linda essa sombra, gente. Pra selar o resto. Que aí vai ficar esse degradê de azul bem bonito nessa área inferior. Tô colando os cílios postiços, o modelo que eu tô usando vai estar na descrição. E bora pro batom. Eu vou primeiro fazer o contorno, vocês sabem que eu amo fazer contorno labial, é mais forte do que eu. Vou fazer o contorno labial dela com lápis marrom. E depois eu venho com o cotonete para esfumar a bordinha, tá? Não deixo marcado, eu esfumo bastante, pode ser com pincel também, mas eu acho que o cotonete é melhor, porque, sei lá, acho que machuca menos, deve incomodar mais com pincel. Sei lá, é questão do meu psicológico. Eu acho melhor com cotonete. E depois eu venho com o gloss que eu tô usando é o Safada Chef da Alice Gontijo, tá? Eu amo esse gloss. Muito lindo. E vou aplicando por cima, até por cima do lápis também, tá? Que aí fica um degradê bem mais bonito. E com acabamento melhor. E é isso, meu povo. Espero muito que tenham gostado do vídeo de hoje. Já me acompanha nas redes sociais e conta aqui pra mim nos comentários o que é que vocês acharam da make de hoje. Se gostaram, curta esse vídeo, que é bem importante pra mim o feedback de vocês. E se inscreva no canal pra não perder os próximos conteúdos. Vou até deixar um vídeo aí de sugestão pra vocês, pra fazer maratona do canal, tá certo? Um beijo.